Oi, gente! Quanta saudade! Nós demoramos um pouquinho a nos encontrar, mas enfim, chegou o nosso dia, né? Estava com muita saudade de vocês, espero que vocês também de mim. Sou a professora Lucicleide Peixoto, para quem não lembra, professora de ciências. Vamos estar trabalhando juntinhos aí, mesmo à distância. Vocês sabem que não é o meu forte, essa coisa toda aí, de online, de mídia, de celular, notebook. Não tenho muita capacitação para isso não, mas a gente tem que se reinventar, porque a gente está passando por uma fase muito difícil de nossas vidas. E está sendo difícil para vocês, está sendo difícil para nós, está sendo difícil para o mundo. Então, por isso que a gente precisa se ajudar. Por isso que eu peço a você, querido, que você nos ajude, participe das nossas aulas, tire dúvidas, me perguntem, faça os exercícios, sabe? Se a gente se ajudar, será muito melhor. A gente vai conseguir passar por esse período difícil de uma forma melhor. E eu conto com vocês. Eu daqui, você daí. Mas em breve estaremos novamente em sala, estaremos juntinhos para aquele abraço caloroso, para aquele aperto de mão, aquele beijinho. Estaremos juntos, em nome de Jesus isso tudo vai passar, mas enquanto não passa, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte, tá bem? E aí nos foi proposto, né, estar trabalhando com vocês desta forma. E como eu falei, como vocês já sabem, eu não sou boa nisso, mas eu tô aqui. E eu quero muito que vocês me ajudem, quero muito que vocês participem, quero muito crescer junto com vocês, porque se tiver alguma dúvida, eu quero perguntar a vocês e vocês sabem que a gente faz essa troca. Mas olha, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para que as coisas se encaixem. Nós estávamos falando sobre matéria, lembra? Então, eu voltei um pouquinho para a gente tentar relembrar. Matéria. O que é matéria? Matéria é tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Lembram disso? Nós fizemos algumas experiências na sala. A matéria, algumas pessoas perguntaram, né? Mas como assim? O que a gente faz? Eu falei, a gente pesa. Lembra? Tudo que tem peso, tudo que ocupa lugar, tudo que é real é uma matéria. Então, matéria é isso, é tudo que é real. Mas a matéria, gente, ela pode se dividir, ela pode ser corpo e objeto. Como assim? O que é corpo e o que é objeto? O corpo é uma parte da matéria. Vamos imaginar uma árvore. Eu tenho uma árvore, essa árvore é uma matéria. Eu tenho um corpo, o corpo é uma parte dessa árvore. Eu coloquei aqui como exemplo, ó, a árvore seria a matéria e o pedaço dessa madeira, o pedaço dessa árvore seria o corpo. Ou um bloco de parafina. E aí, dessa matéria, nós vamos fazer o corpo e do corpo nós vamos fazer o objeto. Que objeto eu consigo tirar de uma árvore, por exemplo? Aqui nós colocamos o exemplo de uma bengala, né? A bengala é um objeto que é utilizado através de um pedaço de madeira, é feito através de um pedaço de madeira. E uma vela, que também é feita de um pedaço, de um bloco de parafina. Então, resumindo, matéria é tudo que tem massa, ocupa lugar no universo, e o corpo é parte da matéria, e o objeto vai ser o corpo usado como instrumento pelo homem. Ok? Eu acho que ficou claro aí, né? Mas a matéria, ela tem aí as propriedades. Nós vamos ter propriedades gerais e propriedades específicas da matéria. Propriedades gerais é o que nós vamos falar um pouquinho hoje. Depois, mais à frente, a gente fala de propriedades específicas, mas agora a gente vai falar um pouquinho de propriedades gerais da matéria. Toda matéria tem algumas propriedades que são comuns a todas elas. E a gente vai estudar algumas delas. Nós vamos estudar massa, extensão, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade e elasticidade. Cada uma dessa propriedade, ela vai ter uma explicação lógica para que a gente possa entender um pouquinho melhor todas elas, ok? Vamos
começar por massa. Massa é a propriedade dos corpos relacionada à quantidade de matéria que cada corpo possui. Lembra que eu comentei sobre a massa corpórea? Eu comentei sobre o peso de cada coisa? Isso é a massa. Ela é uma grandeza que pode ser medida. A medida padrão utilizada para medir a massa é o quilograma. Não me perguntem quantos quilos eu tenho, que é falta de educação, hein? Mas olha, o meu quilograma é a minha unidade de medida da minha massa, tá? E o grama é uma unidade da massa que vai ser derivada do quilograma. E é empregado na medida de pequenas unidades de massa, ok? Então, massa é a propriedade do corpo relacionado à quantidade de matéria que o corpo vai possuir. Como eu consigo ver essa massa? Eu tenho, então, instrumento utilizado para ela, que é a massa, a balança. Eu tenho a balança eletrônica, que é a mais atualizada, e tenho balanças de pratos, que a gente ainda vê por aí em alguns mercados, em alguns locais a gente tem esse tipo de balança ainda. Mas a gente tem balanças hoje muito precisas para estar colocando para a gente a quantidade real de massa que eu tenho em cada corpo, tá? Volume. O que é um volume? Volume é a grandeza que vai indicar o espaço ocupado por uma determinada quantidade de matéria. Volume é a grandeza que indica o espaço ocupado por uma determinada quantidade de matéria. Esse volume, gente, tem uma extensão. Extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Olha, o volume, quando eu falo de volume, geralmente eu penso lá em coisas líquidas, né? Eu penso em um refrigerante, eu penso em 1 litro de leite, 1 litro de água, porque volume vai ser uma propriedade de matéria que ocupa um lugar no espaço e está intimamente ligado ao mililitro e ao decímetro. Então, quando eu falo de volume, eu logo ligo a esse tipo de coisas. Mas o volume também, como eu estou dizendo aqui, que é uma propriedade da matéria que ocupa um lugar no espaço, pense numa estante agora. Pense nessa estante, naquele compartimento, naquele quadrado da sua estante, cheio de livros. Então, qual é o volume que eu tenho daquele livro? Isso é uma propriedade geral da matéria. Extensão, que é igual ao volume. Mas para a gente imaginar, para a gente entender um pouquinho melhor, eu coloquei aqui um exemplo e eu vou fazer essa experiência com vocês agora. Eu falei para vocês que volume é a propriedade da matéria que ocupa lugar no espaço. E eu falei que a gente pensa logo em líquido. Então aqui, olha, eu tenho uma água que tem, vou tentar parar para vocês enxergarem melhor, 350 mililitros, ok? Aqui eu tenho uma massa. Eu quero saber qual é o volume dessa massa. Olha o que vai acontecer. No meu copo graduado, que tem 350 ml de água, eu vou colocar essa massa. Olha o que aconteceu. Para quanto foi agora o meu líquido? Foi para 400 ml. Então, automaticamente, eu consigo entender quantos que eu tenho de volume nessa massa que eu coloquei aqui. Qual é o meu volume? 50 ml, ok? Então, para ficar claro, volume é a propriedade que a matéria tem que ocupa um lugar no espaço. Quando eu coloquei aquela matéria ali, ela ocupou um espaço. Então, o líquido expandiu. Se o líquido expandiu, o meu volume daquela massa eu consigo ver através da minha graduação. Da graduação que estava no copo, ok?
Outra propriedade, impenetrabilidade. Dois corpos não conseguem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso não existe. Isso é impenetrabilidade, uma propriedade geral das matérias. Olha, simultaneamente, o mesmo lugar não consegue ser ocupado por dois corpos, não. Eu coloquei aqui um exemplo, olha, eu coloquei aqui uma figura que a gente vai representar aqui também. Olhem para cá. Olha, eu tenho um recipiente com água, é um corpo, certo? Com água. Eu tenho uma bola de papel e eu tenho um copo, que também são dois corpos. Olha, se eu coloco essa bola de papel aqui dentro do meu copo e eu viro esse copo dentro da minha água, eu quero que você me diga, essa água vai entrar no copo? Vai molhar a minha bolinha de papel? Sim ou não? Muito bem, acertou quem disse não. A água não vai entrar no meu copo. A água não vai molhar a minha bolinha de papel. Por quê? Aqui dentro eu já tinha uma matéria. Lembra? A matéria, ela não é só sólida. Ela também pode ser líquida ou gasosa. Você lembra que nós enchemos as bolinhas dentro da sala? Aqui dentro eu tenho matéria. Que matéria é essa? É o ar. O ar que está preso aqui dentro também ficou preso dentro do copo quando eu coloquei ali a bola de papel. Então, a água não pôde penetrar. Isso é impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ficou claro? Vamos, então, para outra propriedade geral da matéria. A compressibilidade. Compressibilidade é uma propriedade da matéria que consiste em ter um volume reduzido quando submetida a determinada pressão. Então, aqui nós colocamos o exemplo também de uma seringa, tá? Que alguém colocou o êmbolo para trás, isso aqui se chama êmbolo, né? Alguém colocou o êmbolo para trás e fechou a saída desse ar. Quando essa pessoa tenta empurrar esse êmbolo, olha, vai chegar um momento que por mais força que eu faça, eu não consigo passar daqui. Porque eu tenho um volume reduzido determinado a uma certa pressão. Que pressão é essa? Eu não te deixo sair esse ar. Está tampada a boca da minha seringa. A saída do ar está tampada. Então, eu tenho uma pressão dentro desta seringa. Isso prova que a matéria tem uma propriedade geral que se chama compressibilidade. Ela vai ficar reduzida, ela vai ficar comprimida quando passa por uma determinada pressão, tá? Bom, estamos chegando ao final, mas a gente precisa falar de elasticidade. Elasticidade é a propriedade que a matéria tem de retornar ao seu volume inicial após acabar uma força. Ou seja, a mesma seringa que nós usamos, que nós puxamos o êmbolo para trás, que nós comprimimos o ar aqui dentro, ó. Agora, eu quero mostrar para você que que a propriedade da matéria também é elástica. A matéria também é elástica. Sabe o que vai acontecer quando eu soltar esse êmbolo? Isso que eu estou empurrando aqui com o meu dedo, quando eu soltar, automaticamente ele vai voltar à posição inicial. Ele vai voltar para trás. Olhem isso. Vou tentar melhorar um pouquinho para vocês, ó. Empurrei. Ele não passa daqui,
por causa da compressibilidade, mas quando eu solto, ele já me traz aí uma outra propriedade que é a elasticidade, olha. Ele automaticamente volta, ó. Porque a matéria tem uma propriedade geral chamada elasticidade, ok? Propriedade que a matéria tem em retornar ao seu volume inicial após cessar da força que causa a compressão. Lembra? Compressibilidade e agora elasticidade. Para terminar, a gente vai falar de divisibilidade. Divisibilidade é a propriedade que a matéria tem de se reduzir em partículas extremamente pequenas. Essa divisão de partículas extremamente pequenas acontecem em toda a matéria. Também é uma propriedade geral. Professora, por que você não fez pra gente a experiência então de quebrar o porquinho? Porque meu porquinho tá vazio. Se eu tivesse um porquinho cheio de moeda, a gente quebrava e via divisibilidade. Como tá vazio, não vale a pena quebrar agora, né? Mas é isso, amores. Espero que a gente tenha entendido, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar as páginas, fotografar as páginas do livro que tem o texto, porque alguns amiguinhos não têm, né, o livro ainda. Então, vou fotografar e vou colocar também os nossos exercícios. Por favor, façam, me chamem no privado, tirem as dúvidas. Lembrem-se que nós todos estamos passando por um processo difícil, mas será mais fácil se a gente caminhar juntos. Saudades de vocês e morta de vontade de dar um beijinho em cada um. Fiquem com Deus e vamos lá. Mais uma vez, eu daqui, você daí. Vai dar tudo certo em nome de Jesus.